Então fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tranquilo? Então no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um tema aí um pouco diferente, né, do habitual, até porque o tema do canal, né, Geohumanas, já, o nome já indica, né, mais sobre geografia e geopolítica, né, e a gente, como produtor de conteúdo do YouTube, costuma seguir aquilo que o algoritmo está nos indicando, né, então, por exemplo, os vídeos com maior visualizações que geraram maior parte de seguidores, né, de comentários, de interações, foram os vídeos voltados para a geopolítica, para o comentário sobre fatos internacionais, né, e análise ali do mapa, né, das relações entre os países. Então, esse é um conteúdo, por exemplo, que o público ele demonstra aí uma necessidade, uma vontade maior de entender esse assunto. Então, esse começa a ser o foco do canal. Embora, claro, não deixe de publicar outros temas, outros vídeos, né? Mas, por exemplo, a geografia mesmo, ela é um campo que analisa várias outras áreas. A geopolítica é só um dos campos existentes dentro da geografia. A gente também estuda a geologia, a geomorfologia, a climatologia. Tá? Então, a geografia é um vasto campo que abrange vários tópicos das ciências da natureza e das ciências humanas concomitantemente. Mas é claro que aqui a gente vai afunilando, né? Quando a gente trabalha com produção de conteúdo, focando num tópico principal. Tá? Mas um dos tópicos que eu vou estar trazendo aqui de vez em quando são tópicos relacionados também ao pensamento, né, a questão religiosa, né, teológica, porque como todos sabem aqui eu já falei nisso em outro vídeo, né, esse aqui não é um canal imparcial, né, a gente tem, é claro, análise técnica e descritiva daquilo que a gente se propõe a analisar, que eu me proponho a analisar, mas eu sempre deixo claro a minha opinião, minha posição sobre determinado assunto que esteja sendo discutido dentro daquela análise, né? E isso inclui também a questão religiosa, né? Que são temas que às vezes estão relacionados com eventos atuais, né? A questão religiosa ela está muito presente de vários povos, várias culturas, né? Aquilo que a geografia também estuda, né? Que é questões étnicas, culturais, antropológicas, né? Aí que a geografia se liga com outras ciências, inclusive a sociologia, a antropologia, inclusive as ciências da religião também, né? E muitos devem saber, é claro, que eu sou cristão, né? Isso aí eu já comentei em outro vídeo também. Como cristão, né, eu gosto muito de trabalhar essa questão da relação entre a religiosidade e o conhecimento acadêmico, né? Os dois tipos de conhecimento. Porque a gente tem uma visão muito deturpada, né, tanto no meio acadêmico quanto no meio religioso, sobre a relação entre essas fontes de conhecimento. De um lado, nós podemos ter um religioso muito fundamentalista que vai achar que todo aquele conhecimento fora da Bíblia, fora da bolha religiosa, da literatura religiosa, é algo maligno, é algo de Satanás, é algo que não vem de Deus, né? Algo que deve ser desprezado, descartado, né? Um pensamento quase que medieval. E a gente tem, por outro lado, também no mundo acadêmico, essa visão extremamente positivista, radical, de que qualquer pensamento fora do conhecimento acadêmico ali, científico, ele é algo a ser descartado, primitivo, bárbaro, né? Então é algo que é totalmente desprezível. Então a gente tem esses dois extremos, né? Mas a gente também tem aquela visão, né? Então essa visão bipolar, né? De que ou você é um acadêmico, cientista, ou estuda, né? Uma pessoa que gosta de estudar o conhecimento secular, ou você é um religioso e segue ali o estudo do conhecimento religioso, né, da teologia e apenas isso. Mas a gente tem que ter em mente, né, que são campos distintos do conhecimento, que tratam de temas distintos, né? Por exemplo, a ciência, o que é a ciência? A ciência, ela segue um método baseado naquilo que a gente consegue observar, que a gente consegue perceber com nossos sentidos. Então o conhecimento ele é considerado científico, né, quando nós conseguimos encontrar evidências, comprovar ele. Tá? Então tudo começa com uma hipótese, a gente tem uma hipótese científica, o Big Bang, por exemplo, né? Ele foi considerado já uma hipótese, e aí as observações que são feitas sobre aquela hipótese, elas vão corroborando, né, para que aquela hipótese esteja correta, até que ela se consolida como teoria, né? Tectônica de placas foi uma delas, né? A tectônica de placas, os geólogos ali, os primeiros, observaram que os continentes eles tinham uma forma parecida, né, e se interconectavam, e eles deduziram que aqueles continentes poderiam ter sido unidos no passado.
E essa hipótese ela foi sendo corroborada com várias observações, até que culminou na teoria, né, de que nós temos placas tectônicas, que são pedaços da crosta que se movimentam, né? Então a gente tem esse exemplo aí de como a ciência ela vai evoluindo. Então aí nós temos as teorias, só que essas teorias elas não são absolutas, elas não são verdades fechadas, absolutas, né, como dogmas. Elas podem ser contestadas justamente por novas observações, novas hipóteses, né, até que essas observações e todos os estudos eles corroborem para mostrar que aquela teoria esteja errada, tá? Então isso aí acontece, né, assim que a ciência avança. A ciência ela não é um conhecimento estático, parado, né, um dogma, e ela se limita àquilo que a gente consegue perceber, né? Mas tem muitas coisas que nós não conseguimos perceber, não temos como observar, seja pela limitação da nossa tecnologia, né? Especialmente se a gente estiver falando do universo, por exemplo. Existe a hipótese de que existe vida fora da Terra, né? Mas nós não conseguimos observar isso, nenhuma evidência disso. Mas isso não significa que essa vida fora da Terra não exista, apenas que nós não conseguimos perceber isso ainda. Tá? Então não é uma questão fechada, um martelo batido e pronto, acabou, né? Um dogma, não existe vida fora da Terra. Pode existir, mas nós nunca observamos. Então isso que é o conhecimento científico. É diferente do conhecimento religioso, que ele não depende de uma observação, não depende de uma comprovação de fatos, né? Vou colocar um exemplo aqui, algo que eu falei lá no outro vídeo. Eu falei ali, quando eu comentei sobre os acordos de Abraão no Oriente Médio, expliquei quem foi Abraão e falei que não existiam evidências arqueológicas da existência dele, como existem, por exemplo, de Jesus, né? De Jesus existem fontes fora do escrito bíblico que mencionam Jesus, e isso é utilizado para dizer que existe algum tipo de comprovação de que Jesus, a pessoa dele, existiu, embora eles possam questionar aí a divindade dele, né? Mas o mesmo a gente não vê com personagens como Abraão, por exemplo, mais antigos. Mas isso não quer dizer que ele não exista, nunca tenha existido, né? Muitos já devem ter pensado quando eu falei isso, o professor é ateu, é incrédulo. Não sou. Quando nós dizemos que algo não tem comprovação científica, que nós não conseguimos observar, que não existe evidência, não quer dizer que nós estamos negando aquilo ou dizendo que aquilo não existe, tá? Então existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Então o conhecimento religioso, ele se ocupa de muitas coisas que nós não conseguimos observar, nós não conseguimos comprovar com nossos sentidos, até porque nossos sentidos são bastante limitados. Até por isso que Jesus ele disse, né, que bem-aventurados os que não viram e creram, certo? Porque muitas coisas nós não vamos ver, né, mas nós vamos crer, né? Tá, isso fica claro, por exemplo, num vídeo do Carl Sagan, né, que curiosamente ele era um cientista que era bastante incrédulo, crítico inclusive da religiosidade como um todo. Ele explica ali as 4 dimensões, né, mostrando que nós não seríamos capazes de perceber dimensões além da terceira. Que seria a nossa dimensão de altura, largura, profundidade, né? Então, na teoria da física, né, nos novos estudos da física, inclusive há previsões matemáticas de existirem várias dimensões, né, além de uma quarta. Então, nós não conseguimos perceber isso com nossos sentidos, porque eles são limitados, né? Nossa tecnologia é limitada, nossa capacidade de perceber tudo é bastante limitada. Então a ciência, inclusive, por isso que a ciência, quando nós valorizamos ela, não é como um dogma, não é como um conhecimento acabado, né? Justamente é porque ela se ocupa daquilo que nós conseguimos observar e vai avançando pouco a pouco, né? E ela é só um pedacinho pequeno do conhecimento pleno de toda a verdade que existe no universo, que nós somos incapazes de captar, né? Daí vem aquele princípio bíblico, né, que a gente vê lá em Provérbios, né, de que confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Por quê? Porque nós que acreditamos em Deus, acreditamos que Ele é um ser que tem todo esse conhecimento, né? Deus, ele transcende a nós não conseguimos perceber ele fisicamente hoje, né, por vários motivos, e também não temos o conhecimento que ele tem. Então todo o avanço científico que nós temos hoje, né, podemos evoluir muito na compreensão do mundo, do planeta Terra, da nossa galáxia, do universo, mas nós não vamos chegar nem perto do conhecimento que Deus já tem sobre isso, né, sobre tudo que nos cerca. Isso é a principal coisa que nos diferencia de Deus, né? Então o conhecimento religioso, ele se ocupa daquilo que nós não conseguimos perceber, né?
que nós temos ali na Bíblia e nas Escrituras Sagradas o registro que foi transmitido por Deus, né, a esses profetas que escreveram ali, né, que registraram boa parte dos ensinamentos. Mas é claro que a gente consegue fazer então essa diferenciação. Esse é o que é mais importante, né, para quem quer seguir estudando, né, uma pessoa que, por exemplo, que é religiosa, que é cristã e quer seguir uma carreira acadêmica. Eu mesmo estou fazendo uma especialização, quero fazer um mestrado, né, e muitos podem achar estranho, né, como é que alguém consegue conciliar, né, as duas formas de conhecimento, né, justamente porque eu entendo que são conhecimentos diferentes, que se ocupam de objetos diferentes. Então, conhecimento religioso vai me dizer quem é Deus, né, o que é Ele. Nós temos a figura de Jesus Cristo, né, manifestando quem foi Deus, né, na natureza de Deus, né, de acordo com os relatos que nós temos ali na Bíblia, no Novo Testamento especificamente, né, quando ele esteve aqui na Terra, enquanto o conhecimento acadêmico que nós adquirimos no estudo, na universidade, né, na leitura de artigos, na pesquisa, no método científico, ele vai nos indicar conhecimentos daqui da Terra, coisas, as relações de causa e efeito, né, questões que envolvem as dinâmicas da natureza, ou as dinâmicas sociais, no caso meu que estudamos as ciências humanas, né, então são áreas do conhecimento distintos, né, que não são excludentes entre si. É claro que algumas coisas, né, alguns pontos podem ser colocados em discussão como oposição. Por exemplo, nós temos o relato do Gênesis ali sobre a origem da Terra, tá? E tudo mais, que pode ser considerado como oposto ao conhecimento científico da biologia e da geologia, que mostra a evolução da Terra e da vida na Terra de uma maneira diferente. Mas aí entraria uma outra discussão, né? A discussão de que todo aquele relato do Gênesis ali, ele é uma simplificação, tá? Ele é feito de uma forma simplificada, que muitas vezes metafórica, talvez, e que não quer dizer que seja tudo literal, né? Por exemplo, o uso de dias, né? Que a Terra foi criada em 6 dias. O que nós consideramos como dia? A volta que a Terra faz ali no movimento de rotação em torno do próprio eixo, que demora 24 horas. Mas a Terra nem sequer existia nessa época. Então, o uso da palavra dia denomina aí um período de tempo, que não necessariamente é um dia terrestre para nós. Então isso aqui só para dar um exemplo, né, de que a Bíblia ela não se propõe ser um conhecimento científico, né, de descrição exata de eventos, de dinâmicas naturais ou astronômicas, né, e mesmo sociais aqui da Terra, né, coisas que são objeto de estudo aqui das outras ciências, né, das ciências da natureza, das ciências humanas, né, então são campos distintos. A gente saber fazer essa separação, né, é muito importante, porque quando nós falamos, por exemplo, que algo não tem evidência, não tem comprovação científica, nós não estamos rebaixando isso aí, não é nenhum demérito, né, falar que qualquer evento, por exemplo, um evento histórico que tenha sido mencionado ali na Bíblia, né? Se disser que nós não temos evidências arqueológicas, não quer dizer que a gente está negando isso enquanto cristãos, né? Muito pelo contrário, a gente só está dizendo que nós não temos essas evidências, mas não que elas não existam, né? A mesma coisa que todo o processo de milagres feitos por Jesus, né? Toda a divindade que ele manifestou no seu ministério. Nós não temos evidências disso, de como aconteceu naquele momento, mas isso consiste em um milagre. O milagre é tudo aquilo que nós não compreendemos o processo, né? Existe um teólogo chamado James Talmage que diz isso, né? Que o conceito de milagre é aquilo que nós não entendemos. Quando nós conseguimos entender o processo, ele deixa de ser um milagre. Pega essa tecnologia aqui que nós estamos utilizando e leva para o passado, senão vai parecer bruxaria ou algo místico, né? Mas a partir do momento que nós conseguimos compreender como funciona aquilo ali, para nós não é algo... deixa de ser algo místico, né? Algo incompreensível, né? Então a gente analisa da mesma forma. Muitas das coisas que Jesus fez, né, nós não compreendemos o processo, tá? Então, a partir do momento em que chegar o dia em que a gente obter pelo menos uma parte do conhecimento que ele tem, né, no futuro, a gente aquilo vai deixar de ser considerado um milagre para nós, né? Então, isso aí, segundo as palavras do teólogo, né, que utiliza essa explicação do conceito de milagre, né? Então, para ver assim que nós tendemos a ter uma visão mística, né, das questões religiosas, dos eventos religiosos, né, mencionados inclusive nas escrituras, mas que
um dia para nós vai fazer todo sentido, né? Vai chegar esse dia. Tá, então isso entra em outra discussão aí, que é a questão da liberdade religiosa, tá? Porque nem todas as pessoas vão acreditar em Jesus, vão acreditar na Bíblia, vão acreditar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Às vezes vão crer em outros deuses, como é o caso dos hindus, ou não vão acreditar na divindade de Jesus, como é o caso dos islâmicos e dos judeus, né? E nós temos que respeitar isso, o direito deles, né? Assim como também o direito de nós declararmos isso, declararmos a nossa crença, né? O direito de declarar a crença faz parte da liberdade religiosa, né? O fato de pregarmos, de falarmos sobre isso, seja na nossa casa, nas nossas igrejas ou fora delas, faz parte do exercício da liberdade religiosa. E a questão também de respeitarmos, né? Também temos que respeitar se a pessoa ela não quer aceitar a nossa crença, se ela quer seguir outra crença ou se não quer crer em nada, né? Se quer, como Carl Sagan, dizer que o conhecimento científico ele já exclui qualquer forma de crença em coisas que nós não podemos ver ou perceber, né? Isso aí é uma coisa que nós temos que respeitar. Então isso a garantia da liberdade religiosa, é o que nos permite a todos, né, conviver harmonicamente, né? Inclusive dentro dos princípios cristãos, de amar o próximo, de amar inclusive nossos inimigos, né, de ser pacificadores, tá? O que nós não queremos combater as pessoas ou as outras crenças, né? Nós queremos viver as nossas crenças e proclamar elas, propagar elas, né, na medida do possível, né? Para que aqueles que têm o real desejo, né, voluntariamente decidam seguir, né? Então, é isso que entra nessa questão da liberdade religiosa também, tá? Mas independente disso, né, concluindo, né, todo esse raciocínio, todo esse conjunto de raciocínio, né, nós podemos sim estudar o tema que for, astronomia, física, química, geografia, história, sociologia, né, e manter nossa fé, né, entendendo essa divisão, essa diferença entre esses dois conceitos, né, uma coisa não nega a outra, tá? E lembrando que o conhecimento religioso, né, ele não depende das provas, das evidências científicas, né? Porque, como disse Jesus, né, bem-aventurados que não viram e creram, né? As pessoas poderiam ter visto ali Jesus, muitos deles viram, também não creram. Então a questão religiosa vai muito além da mera comprovação científica, né? Ela vai de uma coisa chamada fé, que é crer mesmo sem ter visto, né? Uma coisa mais subjetiva, mais espiritual, né? Uma confirmação, por exemplo, do Espírito Santo, né, para a pessoa, que é algo bastante individual, tá? Então, que novamente entra na questão da liberdade religiosa, né? O direito, por exemplo, à objeção de consciência, né? A não fazer aquilo que a consciência lá determina como errado, né? Que daí já entraria numa outra discussão, tá? Mas essas reflexões que eu queria trazer aqui, né? Dessas relações, que a gente possa ter elas bem claras, né? Principalmente aqui no canal, onde muitas vezes esses temas eles se entrecruzam, tá? Então eu fico com vocês por aqui, até o próximo vídeo, valeu!